Olá a todos, nós hoje iniciamos o capítulo 11, que se chama Notícias do Plano, do livro do Nosso Lar. E num capítulo anterior nós vimos ali a importância da água em nosso lar. André Luiz havia visitado o Bosque das Águas e nós nos surpreendemos o quanto a água é importante, seja em nosso lar, seja aqui na terra, que ela assimila ali até o teor dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, e que nosso lar ela é uma fonte de alimento, eles absorvem diversos nutrientes ali através da água. E no capítulo 11, André Luiz vai continuar ali na companhia de Lísias. Olha, desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam Lísias ao posto. Terá você a ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente, pois conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Então, uma vez mais aqui, reforçando que do outro lado, nós não desencarnamos, essas colônias não é aquele repouso eterno, aquela imagem de alguém que fica ali nas nuvens, não, é um trabalho constante, é um trabalho ativo, são grandes aprendizados que não param. Nem mesmo alguns dias de estudo, Lísias diz, oferecem ensejo uma visão detalhada de um só deles, Ou seja, dias de estudo não permitiriam conhecer ali todos os detalhes de um dos ministérios de nosso lar, tamanha a grandeza, a complexidade dos trabalhos que ali se realizam. Não lhe faltará oportunidade, porém, ainda que me seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Então Lísias diz, olha, Clarencio tem ali autonomia, autoridade para que você entre nas dependências que o próprio Clarencio julgar ali conveniente e necessário. Então vai ficando claro o quanto Clarencio tem ali um papel de um tutor, de um conselheiro ali para André Luiz, Sobretudo pelo pedido, pela intercessão da mãe de André Luiz, que pediu para que Clarencio desse essa atenção mais particular ali para André Luiz. Voltamos ao ponto de passagem do aeróbus, que é aquele carro ali voador, que não se fez esperar. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessado em resolvê-las, aproveitei um minuto para valer-me do companheiro quanto possível. Lísias, amigo, perguntei, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a essa? Os mesmos processos, as mesmas características? Vejam que pergunta interessante. Porque sabemos que há inúmeras colônias como o nosso lar, mas elas são todas idênticas, os mesmos processos, a mesma organização? E Lísias responde, de modo algum. Se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Olha que interessante. Se aqui na Terra, cada região tem ali as suas particularidades, a sua cultura, os seus modos, os seus costumes, na espiritualidade também as colônias elas têm diferentes formas de cultura, de organização, E olha, todas as experiências de grupo diversificam-se entre si, e o nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Então vejam que quando o nosso lar
foi fundado, os espíritos ali eles foram buscar inspirações, informações, experiências de outras colônias que já haviam sido fundadas, né, que já tinham ali a sua experiência. Da mesma maneira, há colônias que estão se formando, colônias em formação, que elas vão buscar em nosso lar também informações, inspiração. Então é esse intercâmbio muito rico, né, muito interessante, de experiências entre as diversas colônias. Observando que o intervalo se fazia mais longo, perguntei: partiu daqui essa interessante formação de ministérios? Sim, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, que é uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, que nos rodeiam. E ali encontraram uma divisão por departamentos. Adotaram um processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim procederam considerando que a organização em ministérios é mais expressiva como definição de espiritualidade. Então vejam que eles foram visitar Alvorada Nova, que é uma colônia já com muito mais tempo, que já tinha ali um sistema de organização, e de lá eles voltaram com essa organização de ministérios, para que ficasse mais fácil ali a administração, o controle, o abastecimento, enfim. Então, e a gente sabe que nosso lar são 6 ministérios. Muito bem, acrescentei. E não é tudo, disse Lísias. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Então vejam que ali a hierarquia ela é respeitada, ninguém consegue nada a título de favor, de privilégio, ou seja, toda ascensão ali é conquistada com muito trabalho, com estudo, ou seja, não há favorecimento a ninguém. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Lembram que o Ministério da União Divina são aqueles espíritos mais próximos ali à divindade, mais próximos a Deus. Então, em 10 anos, somente 4 espíritos conseguiram ali uma responsabilidade, um trabalho permanente ali no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Então vejam que de maneira geral os espíritos que estão ali, eles estudam, eles trabalham, mas eles renascem para atividades de aperfeiçoamento. Agora esses espíritos de muita bagagem espiritual, de muita maturidade espiritual, eles já não têm essa necessidade como nós temos de voltarmos a reencarnar. Tamanha ali a condição deles. Mas nós, pelas nossas condições, nós vamos para o outro lado, que é a nossa verdadeira morada, mas nós retornamos aí na Terra como uma estação ali, uma oficina de aprendizado, de aperfeiçoamento. Enquanto eu ouvia essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos à cooperação fraterna, demoram no ministério do auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, resistentes, rebeldes, eles são encaminhados ao ministério da regeneração. Então, os espíritos que saem do umbral ali estão mais receptivos, vão para o ministério do auxílio. Agora tem aqueles ali extremamente resistentes, revoltados, ainda endurecidos, esses vão para o ministério da regeneração. Se revelam proveito, esses que foram para a regeneração, com o decorrer do tempo são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação, e raríssimos em cada 10 anos os que alcançam intimidade nos trabalhos da união divina.
e não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividades idealistas. Já não estamos mais na esfera do globo na Terra, né, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Vivemos em círculos de demonstrações ativas, ou seja, ali tudo se baseia em ação, em atitude, em demonstrações. Não basta ali o conhecimento, o idealismo, a nobreza dos ideais. É necessário o trabalho ativo ali no bem, né? A atitude. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres do Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção de responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia à iluminação. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Então vejam aqui cada ministério, o que se exige, né, o que se pede nesses trabalhos. Né? É interessante que ele fala da regeneração, que são testemunhos pesadíssimos, porque para ali são levados aqueles espíritos ainda muito agressivos. Né? Então os trabalhadores ali que ajudam, eles precisam ter ali um controle emocional, mental, uma dedicação muito grande, né? Tendo ali a energia necessária, mas ao mesmo tempo a paciência, né? Olhando ali aqueles espíritos como doentes que precisam de ajuda. Então, necessitando de energia, mas ao mesmo tempo ali da compaixão, né? Mantendo a ordem, mas tentando de alguma maneira, ao longo do tempo, sensibilizar ali aqueles espíritos. Então, uma preparação muito grande, assim como em cada ministério, né, da comunicação, do esclarecimento, que exigem ali muito bom senso, né, muito espírito de doação também. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada. Vejam, a lei do descanso é rigorosamente observada. Isso aqui nos leva ali a pensar o quanto o trabalho é importante, né? Mas o quanto o descanso também é importante. Esse aprendizado nosso aqui na Terra, de quando estivermos ali no trabalho, concentrarmos o nosso foco, a nossa energia, né? Mas também quando estivermos descansando, aprendemos a descansar, né? A renovar ali a nossa energia mental, abrir espaços ali na nossa mente, para que novas ideias possam fluir, até para que estejamos mais aptos às inspirações da espiritualidade. Então é um aprendizado do trabalho com foco, mas também um aprendizado do lazer, né, de arejarmos ali a nossa casa mental. Então aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Então vejam, o repouso ali é concedido a todos, mas o único que não aproveita os momentos de repouso é o próprio governador. Mas ele nunca se ausenta do palácio? O André Luiz pergunta. E Ulisses responde: somente nas ocasiões em que o bem público exige. A não ser em obediência a esse imperativo, a essa situação, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar onde há maior número de perturbações, devido à sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Então, uma região mais difícil ali,
onde tem espíritos mais difíceis, é o Ministério da Regeneração, e o governador ele aproveita a sua folga para ir visitar essa região. Olha, numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. O governador aproveita, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Então, as tardes de domingo que ele poderia descansar, ele vai visitar e dar suporte ali no Ministério da Regeneração. Nesse mistério, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando desorientados e amparando os sofredores. Deixara-nos o Aeróbus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardavam o aposento confortador. Lembrando aqui que o governador ele raramente aproveita os seus descansos, né? As tardes de domingo, por exemplo, como foi dito, por dois grandes motivos. Primeiro, que é um espírito ali de alta maturidade espiritual. O trabalho para eles é um prazer, é uma alegria, é uma fonte de satisfação, de renovação. E segundo, porque como o espírito da estatura espiritual dele, eles não têm mais as mesmas necessidades que nós temos, ou que a maioria de nosso lar tem, as necessidades de alimentação, de descanso, né? Porque é um corpo altamente fluídico, muito sutil, né? O corpo espiritual, o perispírito dele, certamente não tem as mesmas necessidades que nós temos. Então, há menos necessidade de sono, há menos necessidade de alimentação, né? Porque esses espíritos, eles absorvem, eles aurem ali os nutrientes do próprio ar ali em que eles respiram, né? da própria água, como foi dito. Então, essa combinação de amor, de dedicação, de comprometimento e menos necessidades. Mas vejam que é muito interessante, ele tem essa conduta para si próprio, mas ele exige que as outras pessoas, que os trabalhadores descansem. É uma exigência para que ninguém fique sobrecarregado. Então é muito interessante isso. Ele não fala, façam como eu. Não, ele fala, descansem, trabalhem com afinco, com dedicação, com disciplina, mas descansem. Renovem ali as suas forças, né, no entretenimento saudável, né, nos passeios. Então ele não exige isso, até porque, de fato, a maioria dos espíritos lá, como nós precisamos, né, desse repouso, desse descanso físico e mental. Então o Aeróbus deixa, né, que o ônibus ali deixa eles perto do hospital. Em plena via pública, ouviam-se, tal qual observara a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes do nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do trabalho em todos os setores do esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Vejam que importância a música tem, né? A gente sabe que de todas as artes ela é a mais sublime. Então, em nosso lar, todos os setores de trabalho, a música, porque a música ali, ela é um estímulo ali de alegria, como diz aqui. A música intensifica o rendimento do trabalho, né? Então vejam o quanto a música é importante. Do outro lado, assim como a música tem uma importância enorme aqui na Terra, né? Então é muito importante que a gente comece ali a aprender a ouvir a cada dia, né, com mais atenção as melodias que nos cercam também. Há músicas belíssimas, com arranjos, com melodias belíssimas, com letras muito bonitas. Cabe a nós aí apurar ali os nossos ouvidos, apurar a nossa sensibilidade para que a gente perceba ali a grandeza que há em muitas músicas aqui na Terra. Assim como há músicas difíceis, complicadas, também há músicas
que nos engrandecem, que nos elevam, né? Então, os trabalhos em nosso lar, todos os departamentos, eles trabalham ouvindo ali a música. Nesse intervalo, né, chegamos à portaria. Atencioso, o enfermeiro adiantou-se e notificou: Irmão Lísias, chamaram-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. Lísias afastou-se calma enquanto eu me recolhi ao aposento particular, cheio de indagações íntimas, né? Cheio ali de dúvidas, de perguntas, pela experiência que ele tinha passado, né? Mas nós encerramos por aqui e na próxima semana nós iniciamos o capítulo 12, que chama O Umbral, né? Que Deus nos acompanhe, nos fortaleça.